Um dos maiores símbolos de São Paulo completa esta semana 70 anos. O Parque Ibirapuera é famoso pela biodiversidade, áreas verdes e por ser um dos mais requisitados e gratuitos espaços de lazer da cidade. E nessa semana de aniversário, o Jornal da Câmara exibiu uma série especial sobre o parque mais frequentado da América Latina. Quem conta essa história é a repórter Elis Marina. Começou no dia 21 de agosto de 1954. Foi quando esse parque de 1,5 milhão de metros quadrados foi inaugurado. Localizado na subprefeitura da Vila Mariana, o Parque Ibirapuera é o mais frequentado da cidade. Estamos falando de 18 milhões de visitantes anualmente. Um parque que virou o xodó da cidade, até pela forma carinhosa ao se referir a ele. Vamos lá no Ibira, né? Ai, vamos no Ibira? Mas o Ibira não era nada disso antes de 1954. Há 70 anos era um brejo. Sim, e esse nome peculiar, Ibirapuera, teve como inspiração a língua tupi-guarani e a aldeia indígena que lá vivia nos tempos da colonização. Ipirauera, que significa pau podre. Não tem como fugir disso, era mesmo um lamaçal. Na verdade, foi na década de 20 que o então prefeito de São Paulo, José Pires do Rio, idealizou transformar o lugar, que mais parecia um pântano, em área de lazer. Pensou, por que não transformar em um parque como os de inspiração europeia? Bois de Boulogne, na França, Hyde Park, na Inglaterra. Mas foi um sorocabano, Manuel Lopes de Oliveira, jornalista científico do Instituto Biológico, chefe da divisão de matas, parques e jardins de São Paulo, que realizou o primeiro movimento para tornar o Ibirapuera o que é hoje. Manequinho Lopes, como era conhecido, plantou no local centenas de eucaliptos australianos para drenar o terreno e eliminar o excesso de umidade. A partir disso, a criação do parque poderia se concretizar. A pesquisadora e professora de arquitetura da Universidade Mackenzie resgatou um pouco dessa história. Essa área foi incorporada ao patrimônio público em 1917. 10 anos depois, o prefeito, que era o Pires do Rio, leva um documento à Câmara dizendo que a cidade precisava de mais parques. E aí decidem que vai virar o Parque Ibirapuera e para essa área eles vão transferir, como uma ação de posse, também de zeladoria, o viveiro de plantas municipais. Ambientalmente não podia ter havido melhor uso e destinação para essa região, que é uma bacia de fundo de vale, é a maior área não impermeabilizada que a cidade tem. Isso é um grande valor para a gente. Mas o parque, propriamente dito, só começou a sair do papel para valer em 1951, quando o então governador Lucas Nogueira Garcês instituiu uma comissão mista composta por representantes dos poderes públicos e da iniciativa privada para que o Parque Ibirapuera se tornasse marco das comemorações do 4º centenário da cidade. Pelas mãos da equipe de Oscar Niemeyer, o projeto arquitetônico ganhou forma. Tornar o parque em centro permanente de cultura e lazer foi um desafio e tanto. O primeiro desafio foi implantar o conjunto arquitetônico do Niemeyer, composto pela Marquise, interligando 3 palácios, o Palácio das Nações, o Palácio dos Estados, o Palácio das Indústrias, onde a gente tem a Bienal hoje, o auditório e o Palácio de Exposições, que é a Oca, né? E a entrada que se daria na parte central, articulando uma grande passarela coberta que é a Marquise e esses edifícios. Foi desenhado um grande lago que circundava todo esse espaço numa cota inferior, né? E um talude onde foi acomodado grande parte da vegetação retirada e incorporada no parque. Foi constituído um viário estrutural, um viário secundário. Os acessos eles eram indiretos,
tanto aos edifícios como ao próprio sistema, e nessa parte superior apenas trânsito de pessoas percorrendo. A arquitetura paisagística Parques e Jardins contou com o arquiteto Otávio Augusto Teixeira Mendes, que tinha sido diretor do Serviço Florestal do Estado. Teixeira Mendes desenhou um parque moderno. Então, o parque se abre para a cidade e convida a cidade a fazer parte do parque, e quem está dentro do parque também enxerga a cidade. Então, assim, as alternâncias de luz e sombra, os eucaliptos que remanesceram estrategicamente para constituir, a gente chama de planos de verdes ou paredes, vamos dizer assim, que emolduram e trabalham com fechamentos e aberturas para que o parque fosse o que ele é: convidativo, acolhedor, receptivo. A estrutura do projeto do Teixeira Mendes persiste até hoje, 70 anos após. Toda a introdução de vegetação que foi feita ao longo de todo esse tempo, e não foi pouca, não descaracterizou a estrutura do parque. E, muito pelo contrário, as pessoas cada vez mais se apaixonam, se envolvem e entendem aquilo como parte do seu parque e da sua cidade. Mas o que era para ser entregue na festa de 400 anos da cidade não aconteceu. O parque só ficou pronto 7 meses depois, em agosto. E foi na mesma época que foi trazida e construída no parque uma espécie de réplica inspirada no Palácio de Katsura, importante edificação em Kyoto, no Japão. No Parque Ibirapuera é conhecido como Pavilhão Japonês, um lugar que celebra a amizade entre as duas culturas. O pavilhão, ele nasce junto com o parque, né? Então, onde a comunidade japonesa, junto com o Japão, com o governo japonês, se unem, né, para dar esse presente, né, no quarto centenário. Ela é uma construção que ela veio do Japão, né? Então ela foi planejada, montada, desmontada e trazida aqui para o Brasil, trazida aqui para o Parque de Ibirapuera, né, que a gente está completando também junto com o Parque 70 anos, para trazer um pouco da cultura japonesa para os brasileiros. Na reportagem especial de amanhã sobre os 70 anos do Ibirapuera, um passeio pelas áreas verdes do parque, sua fauna e sua flora. Não perca!